aí vamos supor, tem Moisés, quando vem o Cristo, vem Jesus. O ensino dele era tão elevado que até mesmo teve pessoas para preparar, né? Sócrates, Platão, já vieram ali. E diz que Jesus diz que viveu até com os essênios, que os essênios já tinham uma outra visão de mundo separada. Mas eu acabei de dizer, por exemplo, é uma ideia, né? Uma filosofia começa a espalhar. Por exemplo, aqui, quando foi assinada a Lei Áurea, em 1888, era uma ideia já que estava correndo, que era um movimento pela libertação dos escravos. E era isso, foi isso que aconteceu lá. É, Quando Moisés vem, ele prepara, de alguma forma, ele está preparando, está trilhando um caminho para a vinda de Jesus. E essa ideia começa a espalhar, tanto é que Isaías, agora, Isaías acho que foi o terceiro ou quarto rei, né? É, diz que Elias havia de voltar. Quer dizer, era uma ideia tão antiga de que viria um Messias e que viria preparar os caminhos. Mas só depois que Elias voltasse, né? Só depois que Elias voltasse. Elias voltaria para preparar os caminhos do Senhor. Sim, sim. E o grande problema do judeu para aceitar o Cristo é que Elias não veio. Mas os discípulos, já naquela época, Senhor, mas não seria necessário que Elias tivesse vindo? E ele diz assim, ó, Elias já veio. Vós não o conheceste, ao contrário, fizeste dele aquilo que quiseste. E continua o evangelho. E eles entenderam que falava acerca de João Batista. Quando você coloca um troço desse, entenderam que falava acerca de João Batista, não dá para entender que é a reencarnação de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. É claro. Mas por que, é que as pessoas continuam a teimar em não aceitar a reencarnação? Porque não conseguem compreender tal qual. Na época, o Nicodemos não entendia. Quer ver um outro fato onde Jesus fala abertamente da reencarnação? Quando ele cura aquele cego no tanque de Siloé. O cego era cego de nascença. E depois que o cura, os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, para que ele viesse cego, quem teria errado na outra vida? Ele ou os pais dele? Que havia a crença que um erro, se alguém cometesse, se teu pai cometesse um erro, você poderia pagar pelo erro do teu pai ou do teu avô. Na minha época diziam que um erro era pago até a quinta geração. Quando eu era jovem, escutava essas coisas. Aí eu posso entender que era a reencarnação. Mas os discípulos falam abertamente, não seria quem teria errado, ele ou os pais dele. E Jesus, é claro, diz assim: neste caso, nem ele nem os pais erraram. Este veio para dar o testemunho da glória do Filho do Homem. Ou seja, já era um conceito da época a reencarnação, né? Já, os Porque essênios já acreditavam nisso piamente. quando Jesus pergunta para os apóstolos, quem vocês acham que eu sou? Exato, E aí eles começam vários citam outras encarnações para dizer que exato. era Ah, Jesus. uns Aí, dizem que aí Pedro que acerta, que né? acerta. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista. Mas João Batista tinha acabado de morrer, porque João Batista era primo de Jesus, era mais velho do que ele, acho que 6 meses, né? Segundo assim, Os estudiosos os, ali, né? os estudiosos. Então, João Batista era contemporâneo. Porque há uma outra coisa, quando João Batista está no Rio e ele diz, aquele é o de quem vos falei que é maior do que eu. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem ele é. Claro que conhecia, eles brincaram juntos, eram primos, mas eu não o conhecia, isto é, eu não sabia quem ele era na realidade, Sim, sim. né? Mas que é Que era o maior, Cristo, que é né? o Cristo, que é maior do que eu. Então, Moisés vem nessa linhagem e deu ao povo aquilo que ele tinha capacidade para entender, talvez até mais do que a grande maioria do povo pudesse entender. Por isso, eles tiveram ali 1500 anos para absorver as ideias de Moisés, até que viesse então o outro, que viesse Jesus.
Segundo Emmanuel, a resposta de Deus a esse questionamento do homem a Deus. Então, a resposta vem ali, vem com Jesus. Não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.